Bom dia! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, que esteja tudo bem. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor sempre acompanha cada um de nós todo o tempo, todos os dias. Glória a Deus por mais uma manhã que vem sobre os nossos olhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Mi, bom dia, Leandra, aleluia, bom dia, Marley, a paz do Senhor, bom dia, Janaína, glória a Deus por esse momento que tem sido tão edificante na nossa vida, glória a Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Eu desejo que vocês estejam bem, para a honra e glória do Senhor. Já passamos o meio do mês, né? E quanta coisa nós aprendemos esse ano. Quantas transformações nós vivemos. Dias de choro, dias de alegria, dias de agradecimento, dias de petições. Quantas coisas nós vivemos, né? Foi um ano de muito aprendizado. Eu tenho certeza, de muito aprendizado mesmo. Bom dia, Joselma, bom dia, Dilma. Foi um ano que o Senhor nos pegou pela mão, poderosamente nos conduziu, com muita firmeza, né? Nos posicionando, é aqui que tem que ser, é dessa forma. É assim que você tem que caminhar. É assim que o Pai faz. É assim que o nosso Senhor faz. Ele nos pega pela mão e nos leva quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que Ele nos trate. É assim que Ele faz. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Tiago. Esse capítulo ele traz para nós, na verdade ele é um raio-x do coração, né? Ele é um raio-x do coração do homem, do coração do povo, do nosso coração. Ele vai tratar sobre, esse capítulo ele vai falar sobre brigas, ele vai trazer sobre paixões desordenadas. Não é um capítulo grande, mas é um capítulo profundo. É um capítulo que vem de maneira profunda falar sobre amizades com o mundo, fala do orgulho, do arrependimento verdadeiro, sabe? Do arrependimento real ali. Fala sobre julgar os outros e o planejamento sem Deus. Quantos fazem planejamento e não consultam ao Senhor? Quantos fazem planejamento e não colocam diante de Deus? Não consultam, Pai, é isso mesmo que o Senhor quer? É dessa forma que o Senhor quer que seja? O Senhor está nesse negócio? O Senhor está junto comigo nesse plano, né? nesse projeto que eu tenho feito? O Senhor está comigo? Quantos de nós consultamos o Senhor antes de comprar alguma coisa? Antes de tomar uma decisão muito importante? Nós precisamos fazer isso, porque nada é pela nossa força, tudo é pela bondade, generosidade, misericórdia de Deus, tudo é pela graça. Vamos orar para começar o nosso dia? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós estamos reunidos e glorificamos o nome do Senhor e te exaltamos como nosso Deus, Pai, soberano, poderoso, aquele que tudo vê e tudo ouve, aquele que nos traz a força, a esperança, a alegria, a paz, o amor que buscamos. O Senhor é aquele que nos protege verdadeiramente, que nos fortalece de maneira física e espiritual.
Coloca sobre nós, Senhor, nessa hora, uma nova armadura das cortes celestiais. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, meu Deus, nós declaramos que somos dependentes do Senhor e que ao vestirmos das armaduras de Efésios 6, que são as armaduras que o Senhor nosso Deus nos concedeu a vestirmos de maneira espiritual, estamos protegidas, estamos com poder na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que toda flecha que vier em nossa direção bate em retirada em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito que vem trazer uma mente incrédula ou um coração endurecido. Eu rejeito e repreendo em nome de Jesus. Pai, nosso coração e a nossa mente são cativos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa hora nós estamos com o nosso coração rendidos diante do Senhor. Esperamos de Ti, Pai, a revelação da palavra do dia de hoje, a verdade colocada no nosso espírito, o alimento que precisamos, Senhor, para essa hora do dia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Clamamos pela Tua presença sobre nós, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus, em unidade e em concordância, em nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Um pouquinho de água para mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigada porque nós conseguimos estar aqui agora. Viver da Tua presença, do Teu amor, é tudo que nós precisamos. É tudo. Não tem nada que nos sustente mais do que estar na presença, do que buscar a presença. Não tem nada que nos sustente mais do que nos alimentar da palavra. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Então vamos ler, vamos meditar, vamos buscar o Senhor na palavra. Para quem chegou depois, nós vamos estar lendo Tiago capítulo 4. E esse capítulo ele traz para nós o que nós estamos carregando no nosso coração. Ele vai tratar de uma maneira muito profunda sobre paixões, brigas, orgulho, sobre julgar os outros, sobre amizade e sobre o planejamento. Quando nós fazemos algo, né? Quando nós planejamos, quando nós vamos fechar um negócio, quando nós decidimos comprar algo, nós estamos colocando Deus, nós estamos consultando o Senhor. Pai, é isso que o Senhor quer? É dessa forma que o Senhor deseja que aconteça na minha vida? Nunca se esqueçam de fazer isso. É o que nós precisamos, dependência total do Senhor para todas as coisas. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Deus. Nós vamos ver que do versículo 1 ao 6 vai tratar para nós sobre a origem das guerras, né? E o diagnóstico, que é o quê? Desejo mais orgulho e mais o mundo. Desejo, orgulho e o mundo são origens das guerras. Essas são as origens das guerras espirituais, das guerras entre pessoas, guerras que com sabedoria divina seriam muito evitadas. Depois do versículo 7 até o 10 vai trazer para nós sobre o caminho da restauração, que é quando nós entendemos que nós precisamos nos sujeitar a Deus em tudo, resistir ao diabo
e buscar o arrependimento genuíno e verdadeiro. Depois, no versículo 11 e 12, nós vamos ver sobre o pecado de julgar. Nós não somos Deus para tomar o lugar do Senhor. E depois, terminando do 13 ao 17, traz sobre arrogância no planejamento, viver sem considerar a vontade de Deus. Nós não devemos viver dessa forma. Não é assim que o Senhor espera que a gente viva. Olha o que diz o versículo 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então, Tiago já começa falando do ambiente aqui, entende? Não do interior, mas do ambiente. Ele afirma aqui que os conflitos externos, na maioria das vezes, geralmente, nascem de guerras internas. Desejos desordenados, carências, vaidades, controle. Sabe aquela pessoa que quer controlar tudo? Que quer ser controladora de tudo? Que quer controlar as coisas mais do que o próprio Deus? É daí que nasce a maioria das guerras externas. Porque antes existe um controle interno, onde a pessoa quer controlar tudo e todos. O campo de batalha principal não é fora, ele começa dentro. Por isso a nossa transformação é de dentro para fora. É isso que Tiago traz aqui. Ele já começa com essa pergunta: de onde vêm as lutas e as brigas de vocês? Tá tendo luta? Tá tendo briga? De onde tá vindo? Onde é a raiz? Você já procurou entender? Já procurou se examinar? Examinar quem está do seu lado? Da onde está vindo? Quem está dando força para que isso aconteça? Versículo 2 diz assim: vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las. Estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Perdão, é isso mesmo. Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Olha como isso é muito verdadeiro. Como a palavra de Deus nos traz a verdade, por isso nós devemos viver a palavra. Muitos não conseguem porque não pedem a Deus. Ficam brigando, lutando. Então Tiago aqui, ele expõe no versículo 2, ele expõe o ciclo. Qual é o ciclo? Cobiça, frustração e hostilidade. Cobiça, frustração e hostilidade. Matam, quando ele diz, pode indicar tanto violência literal quanto a ideia de assassinar, ideia de matar. Conseguir a qualquer custo, com ódio, com destruição de reputação, esmagar o outro, puxar o tapete, sabe? Como falam, eu vou conseguir a qualquer custo, vai lá e puxa o tapete do outro. Não enxerga o que está fazendo com o outro, só enxerga o que vai ser beneficiado a si mesmo. É isso que a palavra de Deus, em sabedoria divina, nos traz. Esse ciclo, ele destrói, ele mata alguém, não só fisicamente, mas espiritualmente. Quando o desejo vira ídolo na vida de uma pessoa, o outro vira obstáculo. Entende? O desejo de algo é idolatrar aquilo de maneira cega, desordenada, a qualquer custo, custe o que custar. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas falar isso? Eu vou conseguir, custe o que custar. Tá idolatrando, tá colocando aquilo acima dos desejos de Deus. Não tá consultando o Senhor. Olha o que diz o versículo 3. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus,
Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não dizer nada, não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Olha só. Aqui, no versículo 3, a palavra de Deus nos traz que nós não recebemos porque nós estamos pedindo por motivos errados. Como que nós temos pedido ao Senhor? Por bênçãos, por projetos a serem realizados, por prosperidade financeira, prosperidade de saúde. Como nós temos pedido a Deus? Como nós temos nos posicionado? Como você tem se posicionado? A palavra traz 2 diagnósticos. Por que não temos recebido? Por que as pessoas pedem e não recebem? Quando alguém não pede ao Senhor, quando alguém não busca Deus para pedir, para consultá-lo, essa pessoa é cheia de autossuficiência, ela é cheia de orgulho, a ansiedade que não vira oração. A pessoa ela é ansiosa, ela não ora, ela quer resolver tudo da maneira dela, do jeito dela e do tempo dela. Então por isso não recebem, elas não pedem, e por não pedir, o Senhor não vem. Ou que pedem errado. Como que é pedir errado? Pedir errado é uma oração como ferramenta para alimentar o ego. Tá pedindo só para alimentar o ego. Tá pedindo porque quer provar para alguém que pode, que tem, que é melhor, que é maior. Tá errado, não vai receber. Aqui, Tiago, servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, deixou uma palavra para nós, dizendo que não é pecado, não é errado pedir. Ele não está criticando quem pede, ele critica aqui nessa parte o coração por trás do pedido. Como está o coração por trás desse pedido? Está sendo humilde, quebrantado? Está pedindo com olhos no reino, com olhar no reino? É isso que Tiago traz aqui para nós. Deus não financia desejos que nos dominam. Entenda isso, guarda isso para você. Deus nunca vai financiar na sua vida um desejo que vai te dominar, que vai fazer você se perder ainda mais nesse mundo. Deus jamais vai te conceder algo para que você perca a sua salvação através do orgulho, da vaidade, da soberba. Ele não vai fazer isso. Amém? Da mesma forma que o homem não faz isso com o seu filho. Nenhum pai, nenhuma mãe dá nada ao seu filho para que ele se perca. Então por que você acha que Deus vai dar para você algo que você pede e você pode se perder? Nós precisamos aprender a pedir. Para que eu preciso disso? No que isso vai melhorar a minha vida, edificar a minha vida como filha, serva no reino, com humildade, com alegria, com amor, com temor. Em tudo, veja dessa forma. O versículo 4, quando diz gente infiel, algumas traduções traz adúlteros. A palavra adúlteros, ela não quer dizer só sobre traição entre marido e mulher. Na maioria das vezes, hoje é relacionado a isso, mas significa infiel.
Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então, algumas traduções está adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? E nessa tradução da NTLH está gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? É uma linguagem profética, adúlteros. É isso, infidelidade espiritual. É isso que quer dizer. O mundo, aqui tratado nesse versículo, não é planeta, mas o sistema de valores. Os sistemas de valores desse mundo, que são os valores contrários aos valores de Deus. Quais são os valores desse mundo? O orgulho, o status, não é? A sensualidade, o poder sem santidade. Esses são os valores desse mundo. E esses valores são valores contrários aos valores de Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Entenda que não dá para pertencer ao reino de Deus e viver a lógica e viver pela lógica desse mundo. Ao mesmo tempo, não combina. Não se encaixa, entende? Não tem como pertencer. Querer pertencer a Deus e ao mundo. Tem que decidir. É morrer para o mundo e viver para Cristo. Esse é o significado. Morrer para o mundo. Nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Cada vez que você busca mais a presença do Senhor no profundo, você morre um pouquinho para o mundo e nasce mais para viver com Jesus. Após cada tempo de oração e jejum que você oferece a Deus, é isso que acontece. A cada vez mais que você entrar próximo de Cristo em oração, em jejum, quando você entrega esse tempo pelo propósito que você colocou, você sente que você está mais ligada ao Senhor e menos ligada ao mundo. É esse o processo que nós precisamos viver cada dia mais, com a nossa mente, o nosso coração e os nossos olhos ligados no reino, olhando para o reino, que é a vida eterna que nós esperamos até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Obrigada, Jesus. E quando disse no versículo 5 que o Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos, a ideia é Deus deseja exclusividade do nosso coração. Deus é um Deus de exclusividade. Ele não divide o amor dele com nenhum outro Deus. É só dele. Somos pertencentes a ele. Ele não aceita divisão. Esses ciúmes não é insegurança, é zelo santo, entende? Em algumas traduções está escrito ciúmes. A palavra ciúmes ao invés de desejos violentos. Deus não aceita dividir o trono do coração. Deus não aceita dividir o seu coração com outros ídolos. Ele não aceita. Não é isso que nós temos aprendido nas Escrituras todos os dias. O nosso coração é de Cristo, somente dele. É somente nele que nós devemos viver, caminhar todos os dias da nossa vida. Nosso coração é do Senhor. Coração dividido, mente dividida, reino dividido. Não consegue chegar a lugar nenhum. Só a pensamentos confusos, uma fé que não vai te trazer a segurança e a paz que você precisa. Não podemos ter mente dividida. Deus não quer um lugar na agenda, não é isso. Ele não quer um lugar na tua agenda. Ele quer governar a tua agenda, ele quer governar o teu coração. Ele quer governar a tua vida. Tudo aquilo que você tem para viver precisa estar alinhado aos propósitos do Senhor. Mas para isso, você não pode ter coração dividido.
A tua mente tem que saber ter consciência daquilo que você precisa viver. O versículo 6 diz assim: porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Sim, Deus é bondoso com os humildes. Ele concede graça ainda maior aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Ele resiste ao coração endurecido. Deus resiste àquele que se acha autossuficiente. Mas aos humildes ele dá graça. Aos humildes ele é bondoso, generoso, inclina os seus ouvidos a ouvir a oração. Então aqui tem uma virada, tem uma chave aqui. Existe uma chave aqui nesse versículo para você. O problema é sério, mas a resposta é poderosa. A graça maior. Existe uma condição para receber a graça maior. Não existe? Obrigada, Jesus. Qual é a condição que nós temos que entender para receber a graça? A condição é que Deus, ele rejeita o soberbo. Ele não coopera com quem é orgulhoso. Deus não coopera com o coração cheio de orgulho. Mas ele derrama graça sobre você, que tem um coração humilde e quebrantado. Um coração disposto e disponível ao Senhor para que Ele molde conforme os desejos dEle para a sua vida. A chave para você é que o orgulho bloqueia a graça. O orgulho bloqueia a graça, mas a humildade abre o céu sobre a sua vida. Seja humilde. Ame a todos. Se você não consegue amar a todos, você precisa orar mais. Pedir ao Senhor: Pai, me ajuda. Eu preciso amar a todos como Jesus ama. Jesus ensinou a amarmos a todos. Eu preciso amar a todos. Eu quero amar a todos. Eu não quero sentir isso que eu sinto. Eu não quero sentir raiva. Eu não quero sentir ódio. Eu não quero sentir desprezo pelo outro. Eu quero amar a todos. Peça a Deus. Ore. Peça. Se você não pedir, como Ele vai te entregar? Se você não pedir, como Ele vai acessar o seu coração para te ajudar? Tem que pedir. Peça a Deus. Peça o tempo todo. Peça caminhando. Peça onde você estiver. Peça. Se você estiver em algum lugar e você olhar e na hora você sentir desprezo, naquela hora você pode pedir a Deus: Pai, em nome de Jesus, Senhor, me ensina a amar a todos. Eu não quero olhar para as pessoas e sentir desprezo como eu estou fazendo agora. Eu reconheço que eu estou olhando para aquele irmão, para aquela irmã com um olhar de desprezo. Pai, cura o meu coração. Lava o meu coração com águas vivas que correm do teu trono. Eu não quero mais olhar para as pessoas e sentir isso. Peça. Peça. É no dia a dia, em qualquer lugar, em qualquer hora. Porque é a hora que os nossos olhos podem comprometer o teu caráter, que é ali que nós temos que entrar e pedir a Deus para quebrar naquela hora aquilo que nós estamos gerando, aquilo que está sendo sentido no nosso coração. Entende? Em qualquer lugar. Meus irmãos, em qualquer lugar. Deus está com você em todo o tempo. Onde você está, não tem aonde que você se esconda que Deus não te veja. Não tem onde você está que o Senhor não possa estar com você. Ele está com você em todos os lugares. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Obrigada, Jesus. Você nunca está sozinho. Sinta a presença do Espírito Santo agora, é muito forte. O Senhor está tratando o seu coração nessa manhã. Deus está falando com você.
Busca Ele. Se os seus negócios não estão dando certo, chama Ele no ambiente do seu trabalho e fala: meu Pai, tudo isso é teu. Se eu tenho é porque o Senhor estendeu suas mãos e me abençoou para que dia após dia eu fosse crescendo e tivesse tudo isso que eu tenho hoje. Mas eu preciso que o Senhor entre com providência e me mostre se eu errei em algum tempo. Me mostra. Eu quero corrigir, eu quero consertar. Eu estou pronto para modificar o que precisa ser modificado, se essa é a tua vontade, Senhor Deus. Tenha um coração humilde. Não divide o seu coração com outro Deus. Só existe um Deus. O teu coração não pode estar dividido. Amém? Em nome de Jesus, nós não podemos ter um coração dividido. Olha o que diz o versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vocês. Em outra tradução diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ele fugirá de vocês. É isso. A ordem é vital. A ordem é uma só. É isso que vocês precisam entender. Sujeitar-se a Deus, alinhamento, obediência, entrega verdadeira, entregar-se de maneira total a Deus, ser obediente a tudo aquilo que Ele te direciona, a tudo aquilo que Ele te pede. Alinhar-se com Ele todos os dias em oração, assim como eu acabei de te explicar, através da palavra de Deus, eu trouxe a explicação para você entender o que você deve fazer dentro da sua empresa, por exemplo, ou dentro da sua casa. Senhor, está tudo desordenado aqui, me ajuda, me mostra por onde começar. E quando diz resistir ao diabo, o que quer dizer? Firmeza. Tenha firmeza contra as coisas erradas. Não, eu não quero. Não, eu não vou fazer. Não, eu não vou nesse lugar. Obrigado pelo convite, mas eu não vou. Seja firme. As coisas que são erradas, que não são mais coerentes com o seu estilo de vida. Tenha firmeza. Rejeite as mentiras. Rejeite todo tipo de mentira. Não minta e não compactue com a mentira. Não seja coerente com a mentira. Resista às tentações desse mundo. Resista a tudo aquilo que você já sabe que é errado. Não faça. Repreenda todo espírito de mentira, em nome de Jesus. Resistência sem submissão vira teatro religioso. Nós precisamos ser submissos a Deus. Nós precisamos obedecer. Submissão genuína te dá autoridade. Seja submissa ao Senhor. Em tudo, clame por Ele. Clame pela presença do Espírito de Deus sobre você, a te conduzir, a te guiar, a te trazer respostas. Em nome de Jesus, a autoridade espiritual, ela nasce de submissão ao nosso Senhor. O versículo 8 diz assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Purifiquem o coração. Purifique a mente de vocês. A mente dividida. Uma mente dividida precisa ser purificada. É isso que está dizendo aqui nesse versículo 8. Aqui no versículo 8, há promessa e confronto. Deus se aproxima do que se aproxima dele. Deus se aproxima daquele que se aproxima dele. Abre o teu coração. Busca a presença do Senhor. E Ele vai te conduzir em tudo que você precisar fazer, em tudo que você precisar viver. Consagre os seus planos ao Senhor.
e todos eles darão certo, porque estarão alinhados aos desejos de Deus. E se não for os desejos do Senhor, não virá, não acontecerá. E você então, sendo cheia de sabedoria, vai entender e vai agradecer a Deus pelo livramento, ao invés de fazer birra e querer conseguir pelas suas próprias forças. Porque aquele que teima em fazer pelas suas próprias forças quebra, e quebra feio, e sofre prejuízos em todas as áreas: emocional, financeiro, prejuízo do tempo. Então Deus se aproxima de quem se aproxima dele. As mãos aqui representadas quando diz: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Qual o significado? Lavem as mãos, pecadores. Mãos. Nós não usamos as mãos para praticar todas as coisas. Nós usamos as nossas mãos para colocar a nossa fé em prática, a nossa generosidade, a nossa bondade. Em tudo nós usamos as nossas mãos, não é? Para abraçar, para acolher, para orar, para libertar demônios, para profetizar, não é? As mãos é o que você faz. Purifique aquilo que você faz. Se apresente diante de Deus com as mãos limpas, ou seja, oferecendo tudo de maneira genuína, limpa, sem interesses. E depois diz: limpe o coração, hipócritas. O que é o coração aqui representado? São as nossas motivações. Por que você faz? Por que você está fazendo? Por que você quer fazer? Por que você deseja fazer? Porque você ama Jesus? Porque você quer ser serva e edificar o reino? Porque você deseja que o seu irmão seja salvo e conheça Cristo? Porque o seu coração quer transbordar amor e verdade na vida do outro? Então, purifique o seu coração para que ele seja motivado pelas coisas do reino e não pelas coisas desse mundo. É isso que traz uma mente dividida. Ela traz dupla lealdade, e isso não é bom. Nós não podemos ter mente dividida. Nós não podemos ser bipolar espiritual. Você tem que ter consciência que você precisa amar a Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Somente Deus, o soberano, majestoso, poderoso, Criador de tudo que nós podemos ver, de todo ser vivente. Esse é o nosso Deus. Então aqui traz que a santidade é a limpeza das nossas ações e a limpeza das nossas intenções. Ações através das nossas mãos, intenções através do nosso coração. Entendeu? Então esse é o significado desse versículo. Quando pede para que a gente chegue perto de Deus, para que Ele chegue perto de você, para que Ele chegue perto de nós, como? Com as nossas ações e com as nossas intenções limpas, santificadas, purificadas. Essa é a limpeza que esse versículo pede. O versículo 9 diz assim: fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago fala de tristeza segundo Deus. Não é depressão, é arrependimento real. É isso que ele traz aqui, onde o pecado deixa de ser normal e volta a ser grave. O arrependimento verdadeiro, assim como está dizendo aqui no versículo 9, não é só sentir, é reconhecer e quebrar. Em nome de Jesus, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado diante de Deus, arrependa-se de todo o seu coração.
se coloca na presença do Senhor e declara que você reconhece o seu erro, que você reconhece o seu pecado, peça perdão a Deus. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ele te exaltará. É o que está dizendo no versículo 10. Ele te colocará numa posição de honra. É isso que está dizendo aqui. A exaltação de Deus, meus irmãos, é restauração, é direção para você. A restauração do nosso Pai te dá todo o direcionamento de vida que você precisa. É quando Ele te honra de maneira que você vai ser um vaso útil, um instrumento poderoso nas mãos dele para ajudar outras pessoas a se levantar, assim como o Senhor te levantou e está te levantando cada dia mais. Aqui Tiago, ele combate a autopromoção, ele confronta aquele que se autopromove. A palavra de Deus nos coloca a pensar na verdade que quem se abaixa voluntariamente diante de Deus não precisa se levantar sozinho, porque Deus está ali, Deus te levanta, Ele te exalta, entende? Obrigada, Espírito Santo, nós te amamos muito, Jesus, como nós precisamos do Senhor Jesus. Quem se humilha na presença de Deus não vive carente de validação. Quem entende que a presença de Deus é o lugar que nós devemos estar, não vive de carência de validação humana, não vive procurando validação em pessoas, em outro. Busca Deus, vive na presença do Senhor. Nós entendemos que é a Ele que nós temos que agradar e não pessoas. Pessoas se corrompem, pessoas são corruptíveis. Pessoas se vendem. Quando não tem uma fé firmada, as pessoas se vendem. Nós precisamos viver no Senhor, buscar nele, tudo nele. O Espírito Santo é o seu melhor amigo, é o meu melhor amigo. Não confundam as coisas. É o Espírito Santo, somente Ele é o teu melhor amigo. Jesus disse isso. O Espírito Consolador viria para nos guiar, nos conduzir em tudo, nos auxiliar em tudo que nós precisamos. Não existe ninguém que pode nos ajudar nessa terra como ser humano. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar. Somente Ele nos dá o caminho certo. Está em dúvida? Consulta o Espírito Santo de Deus. Está com medo? Busca o Espírito Santo de Deus. Está inseguro? Busca o Espírito Santo. Está cheio de ansiedade? Entrega suas ansiedades ao Senhor. Não vai procurar as pessoas para inflamar ainda mais a sua ansiedade. Você vai ficar só pior. As pessoas não podem te ajudar. É somente Deus. Pelo contrário, as pessoas podem ser usadas pelo diabo para fazer você ficar pior ainda. Porque se você vai buscar ajuda em quem tem brechas, em quem é influenciado pelo inimigo, essa pessoa pode ser boca do diabo para te destruir ainda mais. Então busque no lugar certo, busque na fonte certa, e a fonte certa é o Senhor. Te canta rabaxês. Obrigada, Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor está falando muito hoje com você, é com você mesmo. O teu coração está doendo. O teu coração está doendo, como se ele estivesse sendo apertado. É com você que o Senhor está falando. Não fale mal dos outros. Busque no Senhor. É isso que vai trazer para a gente o versículo 11 agora. Quando diz assim, ó: meus irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros?
Repreende da tua vida, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Repreende da tua vida, em nome de Jesus. Todas as vezes que você se ver tentando falar mal de alguém, repreende esse espírito, repreende esse demônio, em nome de Jesus. Falar mal é julgar, falar mal é difamar, é acusar, é destruir a reputação do outro. Isso é julgar. Quando alguém faz isso, a pessoa só tem um objetivo. Ela quer julgar. Faz isso com qual objetivo? De condenar o outro. Nós não somos Deus. Nós não somos juiz. Aqui, Tiago liga isso à arrogância. Ele liga o falar mal, o julgar com arrogância. Quem difama se comporta como o dono da verdade, e nós não somos o dono da verdade. A língua revela se o meu coração está em paz ou se o meu coração está em disputa. Como que está o seu coração? Como que está a sua língua? O que a sua língua está revelando? Que o seu coração está em paz ou que o seu coração está em uma disputa constante? Você tá querendo se disputar com quem? Você está querendo julgar? Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Há apenas um juiz. Há apenas um legislador. Quem pensamos que somos quando queremos julgar? Repreende da sua vida em nome de Jesus esse pensamento, esse sentimento que é o diabo que traz. Repreende em nome do Senhor Jesus. Só Deus tem esse lugar. Só Deus tem o lugar de juiz. Só Ele é o justo juiz. Isso não elimina o discernimento, entende? Isso não elimina o discernimento, que é avaliar certo, avaliar o que é certo e avaliar o que é errado. Mas te proíbe essa postura de sentença e condenação, como se você fosse Deus. Ter discernimento te ajuda a discernir o que é certo e o que é errado, entenda isso. Mas não te dá o direito de julgar. Nós não estamos nesse lugar. Somente Deus tem essa autoridade. Somente Deus pode condenar. Discernir é bíblico, meus irmãos. Que o Senhor te dê muito discernimento espiritual. Que você tenha um discernimento espiritual afiado, aguçado, para você entender e ter a visão do que é certo, do que é errado de maneira espiritual. Então, discernir é bíblico, é um dom que o Espírito de Deus te concede, mas isso não te dá o direito de condenar e julgar os outros, porque condenar é usurpar. Não faça isso. Em nome de Jesus. O versículo 13 diz assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Hoje ou amanhã. Tiago confronta aqui o planejamento arrogante. Quando a pessoa fala do futuro como se tivesse controle total do futuro. Nós não temos controle do futuro. Por isso nós precisamos viver hoje, fazer o nosso melhor agora, porque amanhã nós não sabemos. Então a tua salvação, a minha salvação é hoje. Nós precisamos hoje viver de maneira que, se o arrebatamento for daqui a pouco, nós seremos salvos e não deixar para amanhã. E o nosso planejamento deve ser feito hoje, por isso nós entregamos a Deus o nosso dia de hoje. E se você tem um planejamento futuro, então você já deve colocar o seu planejamento nas mãos do Senhor. Porque se você estiver em vida nessa terra, lá no futuro, e for da vontade do Senhor, que você receba aquilo que você está colocando no altar dele, então ele vai alinhar, ele vai
ajustar se algo não tiver ajustado às vontades dele e vai te entregar para que você viva. Mas nós precisamos estar com a nossa mente, o nosso coração aqui hoje. Entende? É hoje que nós precisamos viver. Planejar é sábio, mas presumir é soberbo. Nós não devemos ser arrogantes ao falarmos do futuro, porque nós não temos controle do nosso futuro. Olha o que diz o versículo 14. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Olha a comparação. Somos como neblina. Estamos aqui e não estaremos daqui a pouco. Desapareceremos como uma neblina. A vida é frágil e breve. É isso que quer dizer a comparação da neblina. Que a nossa vida é muito breve e nós somos frágeis. Tiago não desvaloriza a vida aqui nessa colocação. Ele coloca a vida no lugar certo. O lugar certo é na eternidade. O lugar certo é na nossa dependência de Deus. Somos dependentes de Deus. Esse é o lugar certo onde nós devemos estar. A consciência da fragilidade, ela produz humildade. Então, quando você reconhece que você é frágil, você se coloca diante de Deus. Pai, eu reconheço que eu sou frágil, que eu sou fraca, mas a tua palavra diz que quando eu estou fraca, quando eu sou fraca, o Senhor me faz forte. Então me faz forte, Senhor. Eu preciso de força agora. Eu preciso ser forte para o que eu tenho que enfrentar agora, nesse dia de hoje. O Senhor sabe de toda a programação do dia. Então me faça forte, Pai, em nome de Jesus. Precisamos ter essa consciência que somos fracos, para que nós sejamos humildes diante do Senhor. Olha o versículo 15 que diz assim: o que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Se for da vontade de Deus, se Deus quiser, eu viverei, eu farei, eu conquistarei. Não é uma frase pronta, religiosa, é postura do teu coração isso. É entender a sua rendição, é submeter-se aos planos e à vontade de Deus. Entende? É se declarar submisso às vontades de Deus e não achar que a sua força pode tudo mais do que o poder de Deus. É reconhecer que Deus é o Senhor do teu tempo, Deus é o Senhor dos teus recursos, é o Senhor do teu destino. Glória a Deus, aleluia. A verdadeira fé planeja. A verdadeira fé, ela é aquela que você coloca o teu coração no altar. É aquela que os seus planejamentos estão buscando um alinhamento no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 16 diz assim: porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Cuidado com a vanglória. A vanglória é a confiança inflada em si mesmo. Cuidado com isso. Tiago chama de maligna porque o orgulho coloca o eu no lugar de Deus. Ele fala que o orgulho é mau, é maligno, porque o orgulho quer sempre sentar no trono. Não deixa, não permitem que toda seta que Satanás lançar sobre a sua vida, sobre orgulho, soberba, em nome de Jesus eu declaro que cai por terra na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. O orgulho espiritual é idolatria disfarçada. Não aceitem nenhum tipo de orgulho sobre a sua vida, em nome de Jesus. E o versículo 17 termina dizendo: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Olha como isso é forte. Quantas vezes nós já oramos: perdão, Senhor,
Perdão, Senhor, por aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Por aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Nós já oramos dessa forma e a palavra de Deus testifica. Comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Sabe o que deve ser feito e não faz. Então aqui, Tiago fecha com o pecado por omissão. Não é só fazer o errado, é também deixar de fazer o certo quando Deus te mostrou que deve ser feito. Deixar de fazer aquilo que Deus te pediu, deixar de fazer aquilo que o Senhor te mostrou que você deve fazer, também é pecado, porque você está ignorando as ordens de Deus. A luz recebida na sua vida te gera responsabilidade? Então, se você tem recebido luz, graça, discernimento, você tem que usar com responsabilidade e ser obediente àquilo que o Pai te pede. Amém? Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, pela palavra do Senhor que nos ensina tanto nessa manhã, que nos alimenta, que nos fortalece. O Senhor tem fortalecido todos os dias o nosso espírito, tem alinhado o teu coração, tem alinhado a tua mente, tem te ensinado a gerar aquilo que nós precisamos gerar em espírito e em verdade. O alinhamento com o Senhor é o posicionamento mais grandioso que vai te trazer a paz que você busca, que vai te trazer a visão, as estratégias certas diante de todas as situações da sua vida. O que nós guardamos hoje, diante da palavra dessa hora, os conflitos modernos da nossa vida sempre têm uma raiz. Muitas guerras dentro das casas, nas igrejas, no trabalho, essas guerras que nós vimos no começo desse capítulo, que a palavra nos trouxe, elas nascem de desejos errados, de desejos feridos, de controle, de carência, de orgulho, da necessidade de vencer a qualquer custo. Esses desejos errados trazem conflitos nesses ambientes. Então, se você vive em um ambiente onde está havendo conflito, peça discernimento ao Senhor para você encontrar aonde está nascendo, aonde está a raiz desses problemas, desses conflitos, para que você entre em oração e procure auxiliar aonde e a quem é que está trazendo todos esses conflitos nesses ambientes. E nós entendemos também que a oração deve ser feita da maneira certa. A oração não é ferramenta para alimentar o ego. Deus não responde às orações que fortalecem outros ídolos. Deus não vai te dar nada que fortalece outro ídolo. Quais são os ídolos desse mundo? Quais são os ídolos desse tempo? Status, posição. Esses são os ídolos que estão tomando o lugar do Senhor. Deus não vai te dar. Se você está pedindo coisas para idolatrar outros deuses, você não vai receber. Posição, status, vingança, vaidade. Isso tudo é outro Deus. E o Senhor não vai te entregar se você está orando para conquistar o seu ego diante dessas coisas. Amém? Obrigada, Espírito Santo. Amizade com o mundo, nós vimos também, não foi? Falou aqui sobre amizade com o mundo. Amizade com o mundo hoje é adotar valores contrários aos valores do reino. Viver por imagem. Isso é adotar valores contrários ao reino. Quais são os valores que você está vivendo? Quais são os valores que você tem vivido? Viver por imagem é amizade com o mundo. Buscar aplausos é amizade com o mundo. Buscar poder, sensualidade, amizade com o mundo. Viver em comparação constante é querer ter amizade com o mundo. Tudo isso é contrário. Autopromoção, querer ser autopromovido a qualquer custo. Isso é querer ser amigo do mundo e inimigo de Deus. Essas coisas que são desejos do mundo
que faz você querer ser mais amigo do mundo do que amigo de Deus, se você alimenta mais essas vontades, esses desejos, você vai se afastando de Deus, você vai se tornando inimigo de Deus. Isso vai moldando o teu coração para um caminho errado, para um caminho de perdição e destruição. Então, cuidado, cuidado. Não faça isso, não caia no erro. Busque ser amiga de Deus, porque sendo amiga de Deus, você vai caminhar de maneira certa, de forma justa, você vai viver todas as promessas do Senhor, nada vai te faltar. Você vai precisar exatamente, você vai viver e receber exatamente daquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa para viver na presença de Deus, para viver com os olhos no reino, você vai receber, você vai viver. Não troque as coisas eternas pelas coisas mundanas, pelas coisas do mundo. As coisas do mundo ficam e são destruídas. Entenda que a resistência espiritual começa com a submissão. Então muita gente quer autoridade contra o diabo, mas não quer obedecer a Deus. E Tiago colocou a ordem correta. Obedeça a Deus. Quer ter autoridade contra o diabo? Tem que estar submisso a Deus. Tem que viver as vontades do Pai. Precisa ter cuidado com o pecado da linguagem que você anda falando. Cuidado com a difamação, cuidado com a ironia. Cuidado com a ironia que fere o coração do outro. Cuidado com as indiretas. Pare de jogar indiretas. Para com isso. Isso tudo é contrário ao governo de Deus. Julgamentos online. Para com isso. Esse é o pecado moderno de hoje. As pessoas usam as redes sociais para ficar jogando indireta, para ficar julgando, para ficar cancelando o outro. Tudo isso é uma forma moderna de se tornar juiz e querer tomar o lugar de Deus. Não faça isso. Isso não vai te engrandecer em nada. Isso não vai edificar a sua vida. Isso não vai te dar poder diante da autoridade do nome de Cristo. Pelo contrário. Você vai estar entregando sua vida à destruição. Você vai estar abrindo brechas para Satanás e os demônios agir sobre você. Não faça isso. Seja dependente do Senhor para todas as coisas. Tudo que você planejar, coloca Deus nos seus planos. Não seja arrogante de achar que você pode planejar tudo sem a presença de Deus, sem a autorização dEle. Não é para você parar de planejar, não é isso. Mas é para você planejar reconhecendo a sua dependência de Deus e pedindo direção para Ele. Amém? E nunca se esqueça do último versículo que é muito forte para nós. O pecado por omissão é um alerta muito sério. Nunca se esqueça disso. Grifa aí para você não esquecer. Nunca. Em nome de Jesus, nos nossos dias, presta atenção no que eu vou te falar. Nos nossos dias de hoje que nós vivemos, ver a necessidade do outro e ignorar, saber que deve perdoar e adiar, saber que precisa alinhar a vida e empurrar com a barriga, isso é pecado. Isso se encaixa aqui. Grifa aí. Eu vou grifar o meu também. Não tem como. Como nós não podemos nos esquecer disso. Isso comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Então, pare de empurrar com a barriga. Para de deixar para amanhã aquilo que você sabe que tem que ser feito hoje. Dê comida a quem tem fome, Deus vai te mostrar. Meus irmãos, você vai andar pela rua e o Senhor vai jogar o teu olho num lugar onde você tem que ajudar. Como que pode? O Senhor coloca o teu olho ali, você tá vendo e continua andando? Não é capaz de voltar para trás e comprar ali um pacote de bolacha, um copo de água, uma garrafa de água e dar para aquela pessoa? Ah, mas eu estava com tanta pressa. É mesmo? Pressa para quê mesmo?
Você que controla a tua vida? É você que controla o teu tempo? Aí agora você vai ser controlador? Deus está vendo tudo que você faz. Então, se você para o teu compromisso para estender a mão àquele que Jesus ensinou com que você faça, você acha que você vai ser prejudicado se você chegar atrasado? Grifa aí, para você não esquecer. Comete pecado a pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz. Então, tem que perdoar, perdoa. Precisa se alinhar, alinhe-se. Para de empurrar com a barriga. Viu a necessidade do irmão? Ajude. Em nome de Jesus, para de fazer vista grossa. Esse capítulo nos chama a uma pergunta simples e confrontadora. Simples, porém confrontadora. Quem está no trono do teu coração? Deus ou os seus desejos? Quem está no teu coração, no teu trono, aqui? Quem que está sentado aqui? Os seus desejos ou Deus? Porque quando Deus governa o seu coração, há paz, há humildade, há um arrependimento real, há misericórdia quando é Deus que está aí sentado, governando. Há misericórdia no seu falar e todos os planos que você planeja são colocados no altar para que Deus te ajude a alinhar, para que eles se concretizem. E quando o eu, o ego, governa, a vida vira uma disputa. Até a fé pode virar um instrumento de ego, quando não é Deus que está sentado governando o teu coração. Então guarda isso para você. Em nome de Jesus, deixa Deus te governar. Deixa Ele levar a sua vida para todos os caminhos para onde você precisa estar. Seja submisso. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Quanto poder, quanta verdade, quanto alinhamento o Senhor tem feito com cada um de nós. Na reta final desse mês, desse ano. É para terminarmos alinhados mesmo, fortalecidos diante da palavra, do poder de Deus. Eu desejo que você seja transformado, que você esteja sendo cheio da presença de Deus, de maneira a transbordar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, querido Deus e Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos, porque o Senhor tem trazido a palavra viva, que é o alimento que o nosso espírito precisa todos os dias, Pai. E nós temos sentindo que o Senhor está ajustando as nossas armaduras, o Senhor está ajustando o cinturão da verdade sobre nós, Pai. Nós estamos vivendo tempos que o Senhor está nos forjando, o Senhor está colocando cada um de nós na forja, o Senhor está nos prensando, Pai, a vivermos em submissão, em obediência, a vivermos firmados na verdade da Tua palavra, Senhor Deus. Nós confessamos, Pai, que é isso que nós estamos buscando. Pai, nós confessamos diante de Ti, Senhor Deus, que é essa vida que nós queremos, uma vida alinhada, uma vida que nós vivemos aquilo que nós falamos, uma vida, Senhor Deus, vivida na verdade da palavra, do Teu Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos alinha, nos ajuda a caminhar de maneira certa e justa. Que toda seta, Senhor Deus, que vem nos trazer o desejo de julgar, que cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós entendemos, Senhor Deus, entendemos que nós não estamos no lugar de juiz. Nós não devemos, Senhor Deus, e não podemos julgar o nosso irmão, Pai. Nós não podemos, Senhor Deus, criticar, difamar. Não é isso, Senhor Deus. Nós não estamos aqui para isso, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para amar. Nós estamos aqui para acolher, Senhor, o nosso próximo, para levar a palavra em verdade, Pai, para que eles Te conheçam e tenham a vida salva, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para que a nossa fé venha a fortalecer a fé do nosso irmão que
é fraco ainda, Pai, na fé. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para se apresentar diante de Ti com a nossa mente, o nosso coração limpos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, fazer todas as ações de bem, Pai, ajudando o outro com as nossas mãos limpas, Senhor Deus, em verdade. Meu Deus, o nosso coração, Pai, nosso coração está conectado com o Senhor. Lava, Senhor Deus, o nosso coração, purifica-nos, Senhor, capacita-nos cada dia mais. Nós queremos gerar, Senhor Deus, a verdade, o amor. Queremos gerar boas intenções ao servir o Teu reino, ao servir o próximo, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Alinha-nos com os Teus propósitos, Senhor Deus. Alinha-nos, Senhor Deus, com a Tua vontade. Usa-nos, Senhor Deus, como vasos preciosos, Senhor, que possa levar água viva aos outros, Pai, para que eles possam beber dessa água também. Usa-nos, Senhor Deus, como instrumentos poderosos ao serviço do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, para os lugares aonde o Senhor deseja que estejamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós entendemos que não precisamos de parede, Senhor Deus, para falar da Tua palavra. Nós não precisamos de parede para evangelizar, Senhor Deus. Nós precisamos da Tua presença, Pai. Aonde nós estivermos, nós podemos evangelizar, nós podemos falar do Teu amor, nós podemos fazer com que almas sejam salvas para Jesus Cristo. Capacita-nos, Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Não nos deixa, Senhor Deus, passar por essa vida sendo inúteis, Pai. Temos tanto para fazer, Senhor Deus, a obra é grande, Pai. A obra é grande, Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, usa-nos. Usa-nos, Senhor, queremos Te servir. Há tanto o que fazer, Senhor Deus, falta trabalhadores na Tua obra. Nós estamos aqui nos colocando à Tua disposição, Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Obrigada, Senhor Deus, aviva-nos, Senhor, cada dia mais. Que o fogo do avivamento, que essa chama, Senhor Deus, venha a ser crescente em nós cada dia mais. Cada dia mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arabadaxis. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos alinhado. Cada dia, o Senhor entende a maturidade espiritual de cada um de nós. O Senhor é paciente. Pai, eu consagro ao Senhor esse ministério. Declaro que o Teu Espírito tem toda a liberdade aqui, Senhor, de agir, de falar, de curar, de transformar. Tudo é Teu. Nós estamos reunidos em nome de Jesus para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, e declarar a nossa submissão a Ti, em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, Senhor, abençoa o nosso trabalho, abençoa todas as nossas responsabilidades desse dia, Senhor Deus, seja de responsabilidades domésticas, seja de responsabilidades na área profissional, Pai, seja nas nossas responsabilidades no nosso ministério, Senhor Deus. Nós consagramos tudo nas Suas mãos para que o Senhor nos ajude, para que tudo aconteça conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. É isso que eu oro, em unidade, em concordância com todos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus te abençoe. Sinta a presença do Espírito. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus em você. Ele está sobre todos nessa hora. Eu sei que está. Eu posso sentir o amor de Deus te enchendo mais. E você sente essa paz? Essa paz é a paz que o Senhor Jesus prometeu. A paz que o mundo não pode te dar. A paz que excede todo o entendimento humano. Essa é a presença do Senhor.
É a presença do Santo Espírito sobre você. Amém? Em nome de Jesus. Ele está sobre todos. Vi muitos pontos de luz, pontos de fogo. Esses pontos representam cada um de vocês. Ao Espírito Santo dizer a mim: eu estou visitando todos agora, com mais poder, com mais fogo, com mais paz. Cada ponto que eu vi é você, vocês, sendo visitadas nessa hora. Porque vocês têm buscado alimento, vocês têm buscado a presença. O Senhor tem sondado o teu coração e Ele sabe o que você quer e aonde você quer chegar na presença dEle. Amém? Deus te abençoe e tenha um dia abençoado, transbordante da presença e do amor de Deus. Em nome de Jesus, receba o meu abraço, o meu amor. Eu amo cada um de vocês e desejo que vocês cresçam em Cristo. Desejo que vocês cresçam como filhas e filhos, servos de Deus. Amém? Cada dia mais, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.